novo hoje, como vocês podem ver. Eu estou na casa da minha amiga e vizinha, porque minha internet hoje não funcionou. Passei o dia sem internet, só no 4G. E aí, pra gente não ter problema de conexão, pedi socorro. Tá vendo como é bom ter uma vizinha amiga? Né, Jane? Quem não tem um amigo vizinho, faça. Faça um amigo vizinho que ajuda muito também. E aí, vamos falar hoje sobre um tema, que na verdade eu escolhi esse tema a partir para um aquecimento, né? Que é um tema que me pedem muito, que é vergonha, timidez e fobia social. Então hoje é um tema introdutório, né? E mesmo para as pessoas que não sentem muita vergonha, mesmo para as pessoas que não se sentem muito tímidas, né? Ou que não chegam a um ponto de ter uma fobia social, que é uma coisa mais grave. Esse é um tema universal, todo mundo pode aproveitar muito desse tema, tá? Afinal, a gente vive aí sob regras, né, desde que a gente nasce, e isso muitas vezes atrapalha, né? Atrapalha a nossa autenticidade, atrapalha a nossa criatividade, atrapalha a nossa essência, né? E até a nossa expressão mais saudável, nossa saúde emocional. Então, sim, o tema de hoje é: você é ridículo! Vamos ressignificar um pouquinho dessa palavra hoje, tá? Pra gente entender o que isso significa, por que a gente tem tanto medo dessa palavra, por que a gente tem tanto medo de se ver e quais as consequências que isso gera na nossa vida. Vamos trabalhar e pensar um pouquinho mais sobre isso para que a gente possa elaborar um pouco melhor, né, as regras em que a gente vive, que nem sempre são ruins, né? Muitas regras são importantes, mas que muitas vezes se tornam verdadeiras prisões da nossa humanidade e acaba realmente perdendo a nossa grande essência, a nossa diversidade humana, as nossas diferenças, que eu acho que é o nosso grande potencial, né? Então, como a gente sempre faz, gente, podem deixar os comentários de vocês, as perguntas. Oi, Ju! Bem-vinda! Pode deixar os comentários, as perguntas, tudo que vocês quiserem aqui no final. Antes de terminar, eu vou tentar dar uma respondida. Lembrando que todas as lives sobem lá pro meu YouTube, Adriana Souza Psi, né? Então, já vai lá no meu Instagram, tem inclusive o linkzinho, tá? Já vai lá no meu YouTube, tem uma playlist só das lives, tá? E aí as lives, assim, sempre muito profundas, né? Aí entre 40 minutos e uma hora. Então dá pra gente aprofundar bastante, tá bom? Além de vários outros vídeos sobre muitos temas de desenvolvimento emocional, saúde emocional, inteligência emocional, relacionamentos, tá? Vamos cuidar de nós pra que a gente possa ter uma vida mais saudável. Acho que uma coisa que a gente talvez aprendeu na marra, né, com essa crise, é de que nossa saúde emocional é um aspecto precioso na nossa vida, né? E que a gente precisa muito de nós mesmos nesse processo de vida. Então, vamos falar aí sobre o ridículos. Nós todos ridículos. E antes de começar, como eu sempre gosto, né, de começar com uma frase pra gente fazer uma introdução, tá bom? Então vamos falar. Vamos juntos, tá? E eu conto aí com a participação de vocês, elaborar um pouquinho mais desse que é um medo muito comum, que é o medo de ser ridículo, né? Então tem uma frase de Jung que eu gosto muito que fala assim: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Por quê? Eu gosto muito dessa frase e ela se encaixa muito, né, com o tema de hoje. Porque muito das nossas neuroses, muito dos nossos adoecimentos emocionais, né, inclusive da nossa vergonha, né, inclusive das nossas paralisações, né, dos nossos medos neuróticos, estão relacionados, né, gente, a gente aprender na vida a olhar para fora. Aprender na vida a olhar para o outro, aprender na vida que o que o outro acha de você é o mais importante, que a opinião de fulaninho sobre você é o mais importante, né? De como as pessoas vão te olhar. E você vê, isso é um sistema que foi tão desenvolvido assim de forma tão maçante na nossa vida, que muitas vezes a gente realmente cria situações, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem muita vergonha de dançar e você tá numa festa, tá tocando uma música que você adora. E, gente, movimentar o corpo, dançar é uma coisa prazerosa, é bom, é gostoso, né? E aí você quer dançar. E muitas vezes o que pode vir na sua cabeça? Para com isso, as pessoas vão te olhar, você tá sendo ridículo. Não seja ridículo. Então veja a que nível pode chegar, né, essa repressão. E no fim das contas, não necessariamente, ninguém tá olhando. Mesmo que alguém olhasse e achasse ridículo, isso não é um problema nosso, né? A gente não pode controlar o mundo, a gente tem que estar em contato com a gente,
né? Então, muito dos nossos adoecimentos, como eu já fiz inclusive uma live falando muito sobre isso, profundamente sobre isso, né? Que o nosso adoecimento psicológico está relacionado a esse desconexão de nós mesmos, né? Esse olhar atento e ansioso sobre o outro, sobre o mundo, sobre o que as outras pessoas precisam, o que as pessoas querem, o que as pessoas acham de mim. Desculpa, engasguei. E muito pouco pro que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente necessita, né? O que a gente acha das coisas. Então, esse adoecimento, né, é parte do que a gente chama do ridículo, né? O nosso medo de ser ridículos, né, está exatamente, né, nessa construção de que o seu valor é definido a partir do que as pessoas acham de você, do que o outro fala de você, da opinião alheia. E isso é o que impede a gente, por exemplo, a expressar nosso conhecimento, isso é o que impede a gente muitas vezes ser espontâneo, criativo, autêntico, colocar limites, porque a gente morre de medo do ridículo, tá? Então a gente vai hoje falar sobre isso e no final do vídeo, por isso que não saiam, na verdade, convidem pessoas, tá? Porque eu acho que esse é um vídeo de muita libertação, esse é um tema de muita libertação. Então já aperta aí no aviãozinho, marca um pessoal, convida, porque no final eu vou passar um exercício do ridículo, um exercício pra gente trabalhar um pouco mais, exercitar um pouco mais, romper um pouco mais esse medo do ridículo e poder viver de forma mais autêntica. Então, eu geralmente falo assim, às vezes a gente precisa confrontar o nosso medo. A gente tem muito medo de ser ridículo, então vamos ser ridículo? Vamos experimentar um pouco ser ridículo, né? Vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez e que pode ser que a gente antes considerava ser ridícula. Vamos quebrar um pouco esse padrão, né? Nada como a experiência. A experiência, né, gente, faz com que a gente vá se soltando, vá se sentindo mais, tá tudo bem, e a gente vai se sentindo mais seguro e a gente vai. Só que pra gente dar espaço de experiência, a gente precisa primeiro trabalhar um pouquinho aqui dentro, tá bom? Então, veja, grandes ídolos, como é que eu posso falar? Pessoas muito grandiosas, grandes estudiosos, né? Já foram chamados de ridículos. Vocês pegam aí, né? Um monte de cantor maravilhoso que foi super famoso no mundo inteiro. E quantas pessoas chamavam eles de ridículos, né? Porque eles vestiam roupas extravagantes, porque eles faziam coisas às vezes extravagantes, né? Falavam coisas fora do esperado. Muita gente chamava eles de ridículo, mas foram pessoas brilhantes na vida, brilhantes, viveram sua autenticidade. Então a gente tem que estar muito atento, tá? A essa prisão interna. Então essa frase fala exatamente sobre olhe pra dentro, aprenda a olhar pra dentro para que você desenvolva saúde emocional e para que você rompa o medo, né, dessa prisão que é esse medo de ser ridículo, tá bom? Então vamos começar? Geralmente o ridículo, então, é uma ofensa, né? A gente considera como uma ofensa. Olha que bonitinho o copo que ela me deu, gente. Alme-se, que lindo. Que bom que vocês estão gostando, gente. Vamos falar então. Eu separei alguns pontos importantes aqui pra gente aprofundar o tema. Então, geralmente, isso é uma ofensa, né? Geralmente a gente, quando alguém chama a gente de ridículo, né? Ou quando a gente pensa que alguém é ridículo, porque a gente também faz isso, né? A gente geralmente pensa isso de uma forma pejorativa, destrutiva, como uma ofensa, né? Muito do bullying acontece a partir disso, né? Crianças que podem ser consideradas fora do padrão, seja pelo comportamento dela na sala de aula, seja pela forma que ela anda, seja pela roupa que ela usa, seja pelos comentários dela, né? O bullying também pode ser muito reforçado a partir desses padrões. Então, veja, desde muito novos, né, a gente vem ainda muito sem noção das coisas da vida, mas uma coisa a gente tem muita noção e é uma coisa meio que instintiva, assim como todo filhote tem, né? Nós humanos, filhotes, crianças, também temos, que é um instinto de eu preciso me integrar, eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado, eu preciso me sentir confirmado, qualificado por esse grupo aqui, para eu pertencer a ele. Isso é uma coisa, gente, instintiva da criança. A criança desde pequenininha já tá fazendo isso. Ela já tá vendo, percebendo, né, atenta, né? A infância é uma fase onde o nosso cérebro está funcionando numa velocidade e de uma forma, né, totalmente muito mais frequente, né, e com muito mais potência, né, do que agora, enquanto adulto, que a gente já meio que tá na nossa zona de conforto. Imagina que tudo pra criança é grandioso, tudo pra ela, né, uma fala do pai, uma fala da mãe, né, um não gostar, uma desqualificação, né, é tudo
em tons outros. A criança, ela sente as coisas, gente, em outros tons. Pra gente, não. A gente já tem confiança naquela relação. A gente já sabe que a gente é amado. A gente já sabe se proteger. A gente já sabe filtrar. E se a pessoa tá estressada hoje, a criança não. Ela tá sentindo tudo numa energia altíssima, né? E tudo pra ela é muito, muito forte, né? Tudo pra ela introjeta, porque ela, na verdade, não tem muitos filtros ainda. Então, uma das coisas que mais acontece desde que a gente nasce é não, 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 não. Né? A gente escuta muito, a gente na verdade é muito educado, que na verdade eu vou falar um pouquinho a diferença da educação e da repressão, mas muitas vezes a gente é educado, que na verdade é reprimido, para que a gente seja o que a sociedade quer. Quem nunca, por exemplo, esteve com uma criança e aí, sei lá, ela tá num parquinho com um brinquedo, né? E aí chega uma outra criança querendo o brinquedo. É instintivo, a gente na hora fala pra criança, tem que empresta esse brinquedo. Imediatamente ela se sente extremamente inconveniente de não querer emprestar aquele brinquedo. E ela chora, porque ela fica numa contradição entre não posso emprestar, não quero emprestar, mas tenho que emprestar. Né? Não há uma negociação, conversa, explicação, né? A gente simplesmente vai lá enquanto adulto e a gente... Por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente quer que o outro adulto que tá ali com a outra criança, né, sinta que nós estamos educando, né, aquela criança, que aquela criança ali, ela, né, tem educação, tem... Não, aquilo ali, gente, é simplesmente repressão. A criança não tá entendendo que a necessidade dela de dizer não, né, é uma necessidade ok, que em muitos momentos na vida a gente pode ter limites. Quantos adultos, né, crescem e tem super dificuldade de dizer não? Quantos adultos acabam vivendo muitas relações abusivas, onde seus limites são muito ultrapassados, porque confundem amor com ficar sem limites, acham que amar ou ser aceito, que a condição para amar e ser aceito é viver sem limites, porque é exatamente isso, né? Veja, eu não tô falando, então tem que deixar a criança ser egoísta? Não, tem que ensinar para ela que pode ter espaço para as duas coisas, e que às vezes o adulto vai precisar negociar com ela, mas sem simplesmente reprimir o desejo e a necessidade dela. Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes a gente vai sendo, né, bombardeado por repressões, por nãos, né? A criança, ela se sente extremamente envergonhada na infância, né? Então, desde o momento que ela não sabe falar, eu sei porque agora eu tô com um sobrinho de 2 anos, vai fazer 3 aninhos daqui a pouco. Você quer ver ele chateado? Chateado é quando ele quer falar uma coisa pra gente e a gente não entende. Quando ele quer falar uma coisa pra gente e a gente não entende, né? O que a gente fica... Às vezes a gente até disfarça porque ele fica muito chateado. Ele, não sei o que, fica tentando explicar e tentando falar. Então a criança, ela tem muita vergonha, assim. Muitas vezes ela tem muita angústia de ainda não ser tão livre, né? E de saber tudo como adulto e de... A criança, ela fica muito assim. Pega uma criancinha e vê ela com uma criança mais velha. Ela fica lá, olhando tudo. Então, veja... Naquele momento, a gente tá muito vulnerável a essas regras, né? A gente tá muito fragilizado, a gente não tem mecanismos de defesa, a gente não consegue reivindicar, ter senso crítico e falar, não vou fazer. A criança às vezes até tenta, né? Mas ela acaba cedendo, porque a vergonha, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, né? O medo de ser rejeitado. É isso, a gente tem muito medo de ser rejeitado, a gente tem muito medo de ser excluído. Isso é uma das maiores dores humanas, né? Ser excluído, ser abandonado, é uma das coisas que a gente mais tem medo na vida. Então, no momento em que todas essas regras são colocadas para a criança, ela imediatamente começa a topar. Só que ela vai topando essas regras, né? E como que ela vai topando? Ela vai expressando as emoções dela e é reprimida e humilhada, muitas vezes, né? Ela faz uma coisa diferente, todo mundo ri dela e todo mundo... E ela vai se sentindo cada vez mais insegura com ela mesma, né? Ou seja, tem algum problema comigo, eu não posso confiar na minha essência, né? Existe alguma coisa em mim inconveniente. Gente, ridículo é igual a inconveniente. Quem nunca se sentiu assim, né? Às vezes, sei lá, a gente tá no mercado, a gente bate numa coisa, destrambelhado, quebra as coisas, faz isso aqui. A gente, ai meu Deus, fica com vergonha do tipo, tô sendo ridículo. Ou a gente às vezes, né, tá muito feliz e aí fala alguma coisa muito alta e depois a gente fica, ai meu Deus, eu fui muito expressivo, eu falei muito alto, fui meio ridículo, né? Então assim, a gente é bombardeado no nosso processo de desenvolvimento por regras, né? Todas essas regras acontecem principalmente no momento em que a gente se expressa, que a gente se expõe.
Ou seja, a criança vive a criatividade, vive a expressividade, vive o emocional dela, né? Vive toda a parte lúdica, porque a criança é muito lúdica, e ela vai sendo muito envergonhada, né? Ela vai sendo muito criticada, diminuída, né? As pessoas riem, as pessoas reprimem e não simplesmente e não educam, né? Então entra uma coisa muito da repressão. E aí a gente vai começando a se sentir ridículo mesmo, né? A criança começa a entender que então ela tem que ser o que o outro quer e não o que ela quer. O que ela quer não tem importância para ela ser amada e para ela ser aceita. O que o outro espera dela é que importa. E aí é quando começa a se desenvolver todo esse processo, né, de repressão e de ridicularização. Então é quando, veja, na maioria das vezes, não precisa alguém chegar pra você e falar você é ridícula. Não precisa. Na maioria das vezes, você mesmo fala pra você que você é ridículo. É muito hoje, enquanto adultos, né? É muito mais difícil. Pode ser que aconteça, óbvio, né? Mas é muito mais difícil alguém chegar pra você e falar, você é ridículo. Hoje, na verdade, somos nós mesmos que falamos isso pra gente, né? Eu sou ridículo, eu tô sendo ridículo. Ah, isso que eu fiz, esse constrangimento, né? De quando a gente é autêntico, de quando a gente é explosivo, ou de quando a gente bota um limite, ou de quando a gente fala não, ou de quando a gente dança diferente, ou quando a gente faz alguma coisa diferente. Esse constrangimento, né? Ele já acontece dentro da gente, já é um processo agora interno. Porque é exatamente isso que acontece no nosso processo, né? A gente é reprimido externamente num primeiro momento, a gente se fere, a gente se sente ferido, a gente se sente inconveniente, a gente se sente mal com a gente mesmo. E aí a gente começa de uma forma, né, interna agora, uma autorrepressão, né? Ou seja, aquilo que eu fui reprimido pelo outro, de fora pra dentro, agora eu mesma reprimo aqui dentro. Então hoje a gente não precisa, né, mais de ninguém falando que a gente é ridículo, a gente não precisa de pai, mãe, irmão, né? Quer ver uma coisa, irmão, né? Quando é tudo criança, adora. Chefe, a gente mesmo já faz isso com a gente, tá? Então eu queria explicar um pouquinho mais, assim, gente. É claro que isso é um tema, assim, muito profundo, né? E que controla muito a gente. Então eu queria dar uma explicaçãozinha, sabe? Entender um pouquinho mais a origem. É muito importante a gente entender um pouco a origem, porque assim, esse sentimento, ele não se desenvolveu à toa e a gente não topou abrir mão da nossa essência, né, da nossa autenticidade à toa. A gente topou isso por medo, a gente topou isso por sobrevivência, né? Então, muito do que a gente vive hoje, aqui agora, é uma personalidade adaptada, não é uma personalidade autêntica. Né? Toda vez que a gente se reprime, toda vez que a gente se sente ridículo, toda vez que a gente se constrange ou que a gente deixa de fazer uma coisa, né, que poderia ser, que, gente, não é destrutiva, é uma coisa só nossa, né, essencial nossa. Toda vez que a gente não vive a nossa criatividade, né, a nossa autenticidade, é a gente vivendo essa condição interna, né? Então essa condição interna acaba gerando muito sofrimento, né? E tirando da gente muito a nossa autenticidade. E por isso eu falo, é uma personalidade adaptada, tá? Que ainda fica aí seguindo esses enquadramentos, né, sociais. Então, os sentimentos do ridículo, né? Eu anotei aqui, é o desajustado, é o inconveniente, muito ruim mesmo, né? Eu tô vendo aqui minha mãe falando, é um sentimento muito ruim, é mesmo, é um sentimento muito ruim quando a gente tem, né, esse sentimento de desajuste, tá? De inconveniência e que muitas vezes acontece dentro da gente. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, tá? E quando eu passar o exercício eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que vocês fiquem atentos. Um exercício que eu falo muito e que é um exercício do dia a dia, tá? É que sempre quando você fizer uma coisa que você considera inconveniente, sempre quando você fizer uma coisa que você sente que foi desajustado, sempre que você se sentir meio ridículo, fecha um pouquinho o olho, né? E se acolhe e veja, tá tudo bem isso que eu fiz ou isso que eu falei, não tem problema. Qual é o problema? Eu não tô fazendo mal pra ninguém, não tô fazendo mal pra mim. Tá tudo bem eu me expressar, tá tudo bem eu mostrar minha alegria, né? Eu tava vendo aqui a Camila, não, a Camila não, a Flor, né? Falando que muitas vezes se sente assim quando tá alegre. Veja, gente, como isso é grave, uma repressão da alegria, né? E é isso mesmo. Existem muitas famílias que reprimem mesmo a alegria, né? Porque a alegria é uma emoção expansiva, né? É uma emoção onde a gente celebra, onde a gente
Então, é muito natural a gente sair daquele quadradinho, daquilo ali que mandam a gente ser, né? Então, a mulher, ela tem que ser comedida, não pode falar alto, tem que só andar sempre sentar de perna cruzada, tem que ser muito comedida. O homem não pode usar o corpo, não pode, né? Não pode sentir tristeza. O homem se sente extremamente ridículo quando sente tristeza, muitos homens, né? Ou quando sofrem por amor. Você quer ver uma coisa? O homem se sente ridículo quando sofre por amor. Por quê? Porque tá aí um monte de amigo, né? Dentro dessa sociedade machista tóxica falando que ele não pode sentir amor, que ele tem que ser, né? A pessoa é indiferente. Então, veja como são coisas essenciais, coisas importantes na nossa vida, né? Mexer o corpo, dançar, expressar, amar, sentir, né? Tudo isso é reprimido nessa padronização. E sabe o que é muito engraçado? Que muitas vezes esse padrão da gente ridicularizar o estranho é muito uma projeção. Por que eu quero dizer com isso? A gente não quer que o outro saia da caixinha, porque isso denuncia a nossa caixinha. Muitas vezes a gente não quer que o outro desponte, que o outro faça uma coisa ousada, faça uma coisa diferente, nova, porque aquilo de alguma forma expõe, né, denuncia, né, o fato da gente estar na caixinha, da gente não estar vivendo a nossa essência. Então, muitas vezes esse sentimento e essa fala e essa, né, ridicularização do outro, na verdade é uma projeção do que eu às vezes queria estar vivendo, do que eu queria na verdade estar expressando, né? E aí eu tô simplesmente achando ridículo, tá? Porque na verdade é um processo repressivo. O sentimento do ridículo, do inconveniente é um processo repressivo. Então, eu vou estar falando na próxima live mais profundamente sobre a vergonha, a timidez e a fobia social. Mas eu quero que essa introdução, né, que é pra todo mundo, já seja muito útil pra vocês. Então, percebeu que tá se chamando de ridículo, que tá se desqualificando, né, que tá ferindo lá, ou entrando em contato lá com a sua criancinha ferida, respira, né, acolhe a sua criança, conversa com ela agora de uma outra forma, né, não seja mais aquele adulto que simplesmente reprime e desqualifica. Converse com a sua criança interior, né, fala que tá tudo bem ela mostrar a autenticidade dela, ela mostrar a diferença dela. O diferente não tem que ser ridículo, tá tudo bem ser diferente, né? E aí eu vou falar isso mais pra frente, porque que isso é uma grande perda, né? Essa padronização humana. Então tá bem, então terminando aqui esse primeiro ponto, né? O medo de não ser amado, de ser aceito, a necessidade básica de fazer parte. Então muitas vezes a gente abre mão da nossa essência pra fazer parte, né? Porque a gente acha que se a gente não for igual a todo mundo, a gente não vai se encaixar, a gente não vai ser aceito e amado, né? Então, gente, veja, os padrões, né, vão encaixotando a gente. Ah, você é homem? Essa caixinha. Você é mulher? Essa caixinha. Você tem tantos anos? Essa caixinha. Você, sei lá, né, tem essa profissão? Essa caixinha. A gente vai, na vida, encontrando cada vez mais caixinhas. A gente vai aprofundando nas caixinhas. Quando a gente vê, a gente tá lá dentro de umas 30 caixinhas, né? Dentro de umas 30 caixinhas, porque é isso, regra, repressão. Toda vez que a gente, coloca um bracinho assim pra fora de uma caixinha, ai, ridículo, nossa, eu tô sendo ridícula. Então a gente precisa hoje, enquanto adultos, fazer o que a nossa criança não tinha capacidade e competência por ser ainda uma criança, que é, a gente precisa ter senso crítico pra gente poder se libertar e sair desse monte de caixa, porque não tem como a gente viver a nossa potência, não tem como a gente viver a autoestima, não tem como a gente viver a nossa criatividade dentro desse monte de caixa, né? Não tem como a gente viver dentro desse monte de caixa e se sentir bem, se sentir feliz. Lembre-se que cada caixa gera medo. Medo. Então a gente muitas vezes age pelo medo e não pelo que a gente quer, pelo que a gente precisa, pelo que a gente sente, pelo que a gente percebe, né? A gente simplesmente age pelo medo. Então a gente precisa, isso mesmo, Flávio, nos dar mais respeito, nos dar mais empatia, nos dar mais permissão, né? Ser mais amoroso com nós mesmos, tá? Para que a gente possa viver a nossa autenticidade, a nossa humanidade na sua mais linda potência. Então, aquilo que eu falei, esses padrões, né, vão fazendo a gente se desconectar, né? Começa esse sentimento de estranhamento, né? Que a gente começa a sentir lá, essa vergonha lá na infância e que a gente traz para nossa vida adulta. Isso acaba fazendo uma repressão não só emocional, né? Ou seja, muitas emoções a gente para de sentir.
como também psicológica, ou seja, muito da nossa criatividade, né? Muito da nossa ousadia, da nossa também fica reprimido, como também corporal. Gente, tem muita gente que sente dor muscular, né? E que são pessoas extremamente reprimidas. Então elas ficam o tempo todo tensas. Elas estão o tempo todo tensa mesmo, né? Porque elas precisam ser um padrão de perfeição, de força, de potência, de capacidade desumana. Ou seja, olha como isso é grave. Para você ser amado, você precisa dar conta de tudo. Você não pode sentir nada. Você não pode ser humano. Então, olha a tensão disso. Olha como é tenso isso. É muito tenso, muito. Ai, Flávia, eu fico muito feliz. Faça isso mesmo. Deixe suas filhas se expressarem, acolha as expressões, né? Crianças são autenticamente criativas, né? Então, se a gente tem um adulto que já tem essa maturidade, porque muitas vezes é isso, né, gente? Os pais vão repetindo naturalmente, porque a gente aprende e reproduz, né? E talvez esse espaço da gente questionar padrões seja uma coisa até mais de agora, né? Já existia psicologia há muito tempo, mas ainda era bem menos, né, difundido socialmente, né? Então, eu fico muito feliz que já tenham pais entendendo a importância, né, de dar liberdade para a criança na sua essência. Então, essa desconexão vai fazendo com que a gente adoeça emocionalmente, psicologicamente e corporalmente. A gente começa a ficar muito tenso, porque a gente precisa ser tudo isso, toda essa perfeição inalcançável, né? Então, a gente fica muito tenso, muito ameaçado, ao ponto de gerar uma fobia social, né? Que é um pouco do que a gente vai estar falando na próxima sessão. Ou na próxima sessão. Ai, Jane, aí, tô achando que eu tô na consulta. É o que a gente vai falar um pouco mais na próxima live, tá? Na quinta-feira. Então, reprime, né? Uma coisa que é que é talvez a coisa mais rica da humanidade, que é a nossa essência. Então, assim, nós seres humanos temos uma potência criativa diferenciada dos outros animais, né? Isso é natural, dá pra gente, dentro do contexto que a gente vive, do que a gente conhece, etc., a gente sabe disso. Né? A gente, enquanto essência, a gente tem um poder de criatividade, de desenvolvimento, né? Muito elaboradíssimo. Se a gente respeitasse mais as diferenças, se a gente entendesse que, na verdade, as diferenças são coisas importantíssimas na nossa vida, a gente, com certeza, né, criaria os nossos filhos e seríamos criados, né, e teríamos um comportamento na vida diferente do que a gente faz. Né? Porque, na verdade, a grande riqueza na nossa humanidade, né? Não, então, Rodrigo, é porque eu não faço no YouTube. Eu faço aqui no Instagram e depois lanço lá pro YouTube, tá? O vídeo. Então, porque, na verdade, a nossa grande riqueza está na nossa diferenciação, está na nossa unidade, né? Está no fato de sermos diferentes. Nós somos diferentes. E isso é uma questão de subjetividade. Você pode pegar duas pessoas que viveram coisas muito parecidas. E eu sei porque eu atendo muita gente, né? E atendo há muito tempo. Você pega pessoas com histórias de vida muito diferentes, muito parecidas, e que têm atitudes muito diferentes na vida. E que têm ações, atitudes, pensamentos, sentem aquilo de formas diferentes, porque isso fala também sobre a nossa subjetividade. Nós somos seres subjetivos. E a nossa subjetividade fala sobre o quê? Ter mais de uma saída, na verdade, ter várias saídas para uma questão só. Então, por que muitas vezes a gente se inspira em algumas pessoas, a gente gosta tanto de algumas pessoas, e geralmente essas pessoas são pessoas mais soltas, mais criativas, mais livres, mais autênticas, né? Porque ali a gente consegue absorver e sentir que existem outros caminhos, entende? Porque, de uma certa forma, essa repressão e essas regras emburrece a gente vai ficando burro. A gente vai ficando burro, vai emburrecendo mesmo. Porque a gente não consegue entrar em contato com o nosso maior, com a nossa maior preciosidade, né? Que é a nossa essência, que é o nosso sentir. Olha só, uma situação tá acontecendo. Aí a gente começa a sentir, sei lá, raiva. A gente ainda, às vezes, pode nem entender por que a gente ainda tá sentindo raiva. Tudo bem, mas o fato da gente estar sentindo raiva já é uma sensação que pode gerar pra gente depois, mais tarde, uma compreensão de que aquilo estava sendo desqualificativo comigo, né? Ou de que aquilo estava sendo uma fala desqualificativa com alguém que eu amo, ou uma fala preconceituosa, ou alguma coisa que estava
Se eu não conecto com a minha emoção, se eu fico simplesmente conectado externamente, né, com o externo, eu acabo perdendo, né, essa subjetividade que é importante, que vai falar pra mim sobre quais são os meus valores, quem sou eu na vida, como eu quero resolver as coisas da minha vida, né, as emoções são importantes, a criatividade, né, veja, ser feliz, né, e ter uma vida boa, leve, saudável emocionalmente, não é não ter problemas, não é ser perfeito, tá longe disso, não é isso. É como a gente lida com as coisas. A gente precisa estar seguro com a gente precisa sentir que a gente é capaz, a gente pode sentir que a gente tem muita elaboração interna, que a gente, na verdade, a gente não tem nem noção do quanto nós somos poderosos internamente. Se a gente sente isso, se a gente confia nisso, se a gente liberta a nossa subjetividade e a nossa criatividade, a gente se sente mais seguro na vida para arriscar, para viver, para resolver problemas, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por medo, porque a gente tem medo de entrar em coisas ou em problemas que a gente não vai saber resolver, tá? Então é muito, muito, muito importante a gente entender que a maior riqueza da humanidade é a diferença. É a diferença. A gente precisa ter isso assim como um dos valores primários na vida. Uma pessoa que tem saúde emocional, ela entende. Ela entende que ela pode ser diferente e que tá tudo bem. E ela acolhe a diferença do outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre empatia, gente, é exatamente isso. É entender que o outro não tem que pensar que nem você, que o outro não tem que sentir que nem você, que o outro não tem que expressar da mesma forma que você, né? Que as pessoas são diferentes e que tudo bem. E que às vezes a gente tem que parar de brigar em quem tá certo e, na verdade, tentar entender o que o outro tá sentindo. Porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz uma coisa que machucou a pessoa, que a pessoa se sentiu ferida. E ela vem conversar comigo. Pode não ter sido minha intenção, né? Mas vai adiantar eu ficar falando lá assim, mas não foi minha intenção, mas isso o quê, não. Tudo bem, a gente pode falar, não foi minha intenção, mas aquilo de alguma forma impactou aquela pessoa. E se a gente entende que tudo bem ela sentir aquilo de uma forma diferente do que eu, a gente vai pro essencial, que é desculpa, vou prestar mais atenção nisso, é conhecer o outro, a essência do outro. Isso é a base dos vínculos, muito do que destrói os vínculos é esse convite de que a gente tem que fazer tudo igual, ser igual, pensar igual. Não, né? As pessoas podem fazer coisas de forma diferente. Vai lavar louça, lava a louça de forma diferente. Vai trocar o filho, a fralda do filho, vai trocar de forma diferente. E aí, se você fica numa coisa de tem um que é melhor, tem outro que é pior, né? Tem um jeito certo, tem um jeito errado. A gente começa a reprimir, né? A nossa família, a nós mesmos. Então a gente tem que entender que a riqueza, a maior riqueza da nossa humanidade é a diferença. É na diferença que a gente vai se inspirar com as pessoas, é na diferença que a gente vai aprender, é na diferença que a gente vai ensinar, é na diferença que a gente vai criar, tá? Então, isso é parte do que a gente precisa combater também internamente, né, gente? Vamos acolher o nosso ridículo. Vamos confrontar esse sentimento de ridículo. Experimentar um pouquinho ser ridículo, sair dessas caixinhas, né? Pra gente poder ir descobrindo. E é isso, é lindo de ver, assim. Eu vejo, às vezes, no processo terapêutico, uma pessoa que chega extremamente reprimida e que vai floreando, e que vai se libertando, e que vai entrando em contato com a sua essência, e que vai se aprofundando em si mesma. É lindo de ver. E daqui a pouco a pessoa tá lá, né, tipo, autêntica, se expressando, livre. É lindo ver um ser humano livre. O ser humano livre é isso, né? É uma pessoa feliz. A gente consegue ver que aquela é uma pessoa feliz, que aquela é uma pessoa que tá segura em si e consigo, tá? Então, hoje, enquanto adultos, precisamos questionar esses padrões, tá? Entender essa perda, que é a perda do diferente. E aí foi o que eu falei, né? Muitos gênios da ciência, gênios da música, das artes em forma geral, foram pessoas consideradas ridículas. Imagina se eles tivessem cedido, né? Imagina se eles tivessem... Eu tô vindo aqui assim, olha só, a gente já passou 35 minutos da live, então não vou conseguir voltar tudo pra te explicar. Mas essa live vai subir lá pro YouTube, tá? Então, no mais tardar quinta-feira, tô mandando lá pro YouTube, aí você vê tudinho, porque com certeza você vai aproveitar muito. Mas só fazendo um resuminho, ridículo o sentimento de ridículo tem a ver com esses padrões de repressão que a gente vive, né? Que muitas vezes impede da gente viver nossa criatividade, nossa essência, nossas emoções, nossas opiniões, nossos valores,
né? É o fato da gente focar mais no outro, dar mais valor ao que o outro acha da gente do que o que a gente acha de nós mesmos. E talvez, gente, essa seja o grande desafio da vida, né? É a gente ser fiel a nós, é a gente voltar o nosso contato a nós. Isso não é egoísmo, eu canso de falar isso aqui nas lives. Ser fiel a nós mesmos nos deixa seres humanos melhores. Quando a gente é fiel a nós mesmos, quando a gente consegue nos aceitar, nos acolher, sentir orgulho de nós, a gente fica muito mais aberto, muito mais respeitoso ao outro também. Como eu falei, muitas vezes o que faz a gente chamar o outro de ridículo e ser repressivo com o outro é, na verdade, o nosso medo interno. Então a gente acaba adoecendo as relações, na verdade, e reprimindo as pessoas porque a gente, na verdade, tem medo, né? A gente ainda não tem coragem de lidar, de romper esses padrões e de lidar com a nossa humanidade, de se orgulhar de nós mesmos, né? Então, é isso, né? Esse orgulho que eu tô querendo lançar aqui hoje, que é o orgulho de ser ridículo. Vamos ter orgulho, né, da nossa essência, da nossa criatividade, do nosso diferente. É claro, gente, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Tipo, isso tá sendo destrutivo pra alguém ou pra mim, né? Eu tô falando aqui de uma coisa que é essencial, que é criativa, que é autêntica, né? Que geralmente são coisas que não são destrutivas. Não tô falando sobre você bater em alguém, sobre você, né? Não é isso. Isso é destrutivo. E aí entra nessa questão entre as regras, que são importantes, são regras de respeito, né? E entre a nossa liberdade. Então, assim, a gente tem que saber medir essas duas coisas, né? As regras sociais e as regras que vão até o outro, né? Até onde o outro vai, o limite do outro, né? E a nossa autenticidade. Isso é parte da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência social, né? A gente saber elaborar essas duas coisas, que elas duas vivem, elas duas possam ocupar espaço na nossa vida, né? Desde eu entender o limite do outro, até eu também entender as minhas necessidades e as minhas expressões. As duas coisas podem conviver muito bem, tá? A questão é que se a gente vive nesses extremos, né, isso vai se tornar destrutivo, ou seja, se a gente fica extremamente reprimido, né, fechadinho, a gente fica ameaçado, inseguro, isso vai minando a nossa vitalidade, que é o que eu vou falar agora, energia vital. Isso vai minando a nossa vitalidade, né, e também se eu for uma pessoa sem regras, faço o que eu quero, provavelmente eu vou ultrapassar os limites do outro, né, então a gente tem que encontrar esse lugar, né, entre minha vontade, minha necessidade, minha expressão e a do outro, para que as duas coisas possam acontecer na nossa vida e que a gente tenha atitudes construtivas, né? E aí entra nisso que eu ia falar, que uma das grandes perdas, além da gente do diferente, né, da gente aprender e etc, também é da nossa vitalidade. Então, pessoas que sentem muita baixa de vitalidade, no sentido de tô sempre cansado, próprio processo depressivo, né? Tô sempre sem energia, tô sempre me sentindo down e etc. Essas pessoas podem estar, né, ainda mais reprimidas. Por quê? Porque a nossa vitalidade, gente, é o que gera a nossa autenticidade. Então, é uma energia interna que faz a gente se expressar autenticamente. Se a gente vai sentindo que a gente não pode ser a gente, se a gente vai sentindo que a gente é ridículo, que a gente não pode, inconveniente, né, que as nossas emoções, que as nossas expressões são ruins, inválidas, né, a gente começa a minar a nossa energia vital. E isso vai deixando as pessoas realmente sem energia pra vida, sem energia pra fazer as coisas, pra lutar pelos seus sonhos, né, pra se relacionar com as pessoas que ama, pra construir, né, relacionamentos, profissão, né, coisas pra ela mesma. Então a gente tem que ficar muito atento, tá? A nossa energia vital, porque um dos motivos que pode minar nossa energia vital é o medo do ridículo, que são todas essas repressões e regras que a gente vai aprendendo e que vai deixando a gente muito inseguro com nós mesmos, tá bom? Então, é isso. Lembrando que na próxima live eu vou falar sobre vergonha, timidez e fobia social, então vai ser uma continuação da live de hoje, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre especificamente vergonha, especificamente timidez, especificamente sobre fobia social, mas essa é uma introdução, não queria deixar tudo numa live só, senão ia ficar muito grande, como vocês podem ver, né, já passou 40 minutos de live, então eu preferi dar essa introdução, e vamos ao exercício, antes de eu ler a frase final do dia. Vamos ao exercício. O que eu vou pedir pra vocês, gente? Eu vou subir essa live, vou tentar subir essa live até amanhã, tá? Pra gente conseguir... Vai ser na quinta-feira, tá?
Delfino, quinta-feira, 19h30. Ai, que bom, gente. Obrigada pelo feedback. É muito importante pra mim também. Feedback de vocês. Então, eu vou ver se eu consigo subir essa live até amanhã. E aí, quem vocês conhecem que é tímido, né? Que você percebe que fica muito reprimido, muito inseguro, com muita vergonha, pede pra assistir e já convida pra live de quinta-feira às 19h30, tá bom? Pra essa pessoa aproveitar a live. Às vezes ela pode me fazer uma pergunta aqui e eu já até respondo. Então vamos lá, dever de casa pra todo mundo. Vamos exercitar nossos ridículos. Viu, Jane? Vai exercitar lá na sua vida. Então, dever de casa. A gente vai fazer um padrão, que eu vou pedir pra todos vocês experimentarem, que é um trabalho mais corporal. E depois vamos fazer individual. Vocês vão aí inventar uma atitude, uma expressão, que pode ser essa expressão de libertação, tá bom? Então, qual é o que deve ir pra todo mundo? Vocês vão escolher uma música que vocês gostam, e vão experimentar dançar essa música de forma ridícula, tá? Se puder ter plateia, melhor ainda. Chama pai, mãe, filho, cachorro pra assistir. E vai dançar ridículo mesmo. Como é que a gente dança ridículo? A gente solta o corpo, a gente baixa a cabeça, a gente dança fora do ritmo, então é uma dança calminha, a gente dança agitado, é uma dança agitada, a gente dança que nem um balé clássico. Deixa a sua criatividade soltar, né? Experimenta mesmo, corporalmente. Muito dos nossos traumas, dos nossos medos estão presos no nosso corpo, sim, tá? Então, os trabalhos corporais são poderosíssimos pra gente soltar, tá? Eu faço isso muitas vezes, gente. Quando eu vou fazer alguma apresentação, alguma coisa que eu me sinto muito insegura, eu faço logo uma dança do ridículo. Porque aí no final, a gente se acolhe, a gente fala, você é ótima, eu adoro você, eu adoro o seu jeito de dançar, você é muito criativa. Ou seja, são mensagens que a gente chama de mensagens antídotas. Antídotas das repressões. Então, se tem alguma frase, se tem alguma mensagem, alguma coisa interna, né, nos seus pensamentos, ou, né, que você ouviu muito durante sua infância, essa é a hora de vocês falarem uma fala diferente, que é... A Patrícia... Tô rindo, Patrícia, aqui do seu comentário. Então, por exemplo, se eu ouvir muito sobre... Ai, menino chato, não para de falar. Alguma coisa assim, né? Ou, ai, que menino... Ai, nossa, olha o jeito dele andar. Ou, ai, olha o jeito dela fazer. Ou, ai... Aí vocês agora vão fazer as mensagens... Depois de fazer a dança do ridículo, vai fazer uma mensagem antídota, uma mensagem de amor pra você. Eu te amo, você é muito bem-vindo no mundo e na vida, eu tô aqui pra te proteger, eu te admiro muito, tá? Mensagens de amor, de afeto, de incentivo, de libertação, tá bom? Hoje só nós, porque não adianta eu falar pra vocês que vocês são maravilhosos, de que vocês são pessoas importantes, de que vocês têm um poder interno, né? Que às vezes vocês nem conhecem, né? Se vocês não sentirem que isso é real dentro de vocês. Então, hoje, nós temos um poder sobre a nossa vida, né, intransferível. Esse é o poder da nossa vida que só nós podemos resgatar e trabalhar, tá? Então, terminou a dança do ridículo, foi uma dança bem ridícula. Quiser filmar, filma, posta no Instagram. Posta no Instagram, manda pro grupo da família, sabe aquele grupo da família que te reprime, manda lá. Tô brincando, gente, respeitem os limites de vocês, mas é isso, é confrontar um pouco desse medo, é experimentar, sair um pouquinho da caixinha assim, e aí esse é um trabalho pra todo mundo, tá? Então, a dança do ridículo e depois mensagens de amor, de empatia, de acolhimento. Um exercício que eu quero que vocês criem, e aí já entra um pouquinho na criatividade de vocês, é peguem uma coisa que você tem medo, né? Que você acha ridículo, que você acha alguma coisa, você reprime, desqualifique, etc. E experimenta. Experimenta sair na rua um pouco estranho. Pode ser. Pode sair um pouco na rua um pouco estranho, sabe? Coloca uma roupa estranha, faz uma maquiagem estranha, né? Prende o cabelo de um jeito estranho, não sei. Mas saia um pouquinho pra você experimentar um pouquinho, tá, gente? Isso pode parecer bobagem, mas não é. Isso é uma vivência, nada como uma experiência. A gente passa tanto tempo enrijecido dentro desses padrões, dessas caixinhas, tentando alcançar tudo isso, né, que a gente acaba vivendo muito mais pelo medo do que pelo prazer, do que pela alegria, do que pela autenticidade, pela criatividade, tá bom?
Então experimentem e aí criem um pouquinho alguma coisinha que vocês querem fazer. Eu lembro, minha mãe tá falando aqui, eu lembro de uma vez, a gente tava no zoológico. Lembra, mãe? A gente tava no zoológico. E aí, aqui de Brasília, eu era criança. E aí eu queria muito. Era tipo eu não vou lembrar agora, mas eles estavam fazendo tipo assim. Porque eles estavam precisando de dinheiro. E aí eles estavam fazendo tipo assim: adote um animalzinho, né? Então, sei lá. Uma criança adotava o leãozinho, uma criança adotava o macaquinho, uma criança adotava. Enfim. E aí a gente. Eu queria muito uma camiseta que tinha lá. E aí precisava que os pais dançassem no meio. É uma arena, assim, bem grande, com arquibancada. E tava lotado, porque era o evento, era o lugar do evento do zoológico, né? Então tava lotado. E aí precisava os pais irem lá no centro dançar pra poder ganhar a camiseta. E eu, mãe, eu quero essa camiseta, eu quero essa camiseta. Chorando por causa da camiseta. Minha mãe morrendo de vergonha foi lá no meio. E eu lembro até hoje, uma coisa tão marcante pra mim, eu acho que uma coisa tão inspiradora pra mim, que ela foi lá no meio, ela fechou os olhos e ela dançou. E pra chamar a atenção, ela dançou bem ridícula. Ela fez esse exercício que eu tô pedindo pra vocês fazerem, oferecendo pra vocês fazerem, no meio de uma arena lotada de pessoas que ela não conhecia. E ela fechou o olho, tinha jornal, tinha gente filmando, tinha tudo. Dançou, e ela dançou tão diferente, né? E tão ridículo, e tão... que todo mundo foi lá e falou que ela que tinha que ganhar a camiseta. Todo mundo torceu por ela, no fim das contas, ela ganhou a camiseta. Tá vendo, gente? História feliz, do ridículo, maravilhosa. Então, vamos fazer isso. Lembre-se que você pode inspirar pessoas, se inspire por você, né? Busque pessoas que vivem também fora do padrão, para que essas pessoas provavelmente vão te acolher mais também na sua essência, né? Pessoas que questionem um pouco mais, né? Para que a gente possa viver um pouquinho, se libertar um pouquinho mais, tá bom? Viver a nossa essência, que é o que verdadeiramente nos faz felizes e ricos na vida, tá bom? E aí, então, antes de eu ler aqui os comentários, vou fechar com a frase, tá? A frase é o seguinte: cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo contido dentro de sua própria pele. Então, essa é uma frase de Skinner, eu acho linda essa frase, que é isso mesmo. Todos nós somos um pedacinho de universo, temos dentro de nós um universo, né? E temos o direito de conhecer esse universo, usufruir desse universo, expressar esse universo diferente, criativo, inovador, autêntico e feliz. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Vou ler aqui um pouquinho das... Obrigada, Branca, maravilhosa. Obrigada. Olha, Branca, por exemplo, você tá falando que acha sua voz feia. Tá aí, você já pode fazer um exercício com isso. Sai cantando, canta, né? Quando tiver muita gente, assim, vai, canta, bem diferente. Aí no final você fala: eu me acolho, eu adoro minha voz é linda, né? Não tem problema nenhum com a minha voz. Porque esse sentimento de que sua voz é feia, né? Essa fantasia de que a sua voz é feia, de que é uma voz bonita. Tá, temos os padrões, né? Do que é uma voz bonita. Mas você ficar com esse sentimento de que a sua voz é feia, por ela ser diferente, né, vai te reprimir muito na vida. De falar, imagina, fala é uma das coisas mais essenciais, né, na vida. Então, esse pode ser um exercício legal pra você, né? Fazer uma cantoria bem na varanda do prédio, pra todos os vizinhos ouvirem. Que bom, Branca, que você gostou. Tati, fico muito feliz de estar acompanhando aqui também. Ai, Najara, também, saudade do trabalho corporal. Ah, que gracinha. Mas eu tô aqui, né, gente, nas lives. Contem comigo, deixem comentários, tá? Quando eu subir lá no YouTube, que eu sempre tô respondendo as mensagens do YouTube. Que bom, Elisete, que você gostou. Bom saber que tá, que ajuda nessa potência, né, de acalmar a nossa alma. Tá bom, gente, é isso. Obrigada, Gabriel. Aí a Graça falou: eu sou doente emocional, estou na crise esses dias, estou uma pilha. Que é a questão da ansiedade, né? Muito da ansiedade, né, gente, tá relacionado ao medo do ridículo, né? Ao medo do diferente, ao medo do novo, a autoconfiança da nossa potência, da nossa capacidade, de que nós somos capazes, né? De resolver a nossa vida e as nossas coisas. Isso está muito relacionado a desqualificações, né? A distorção de autoimagem,
E muitas pessoas sofrem disso, né? Tem um sentimento de inferioridade, de desqualificação, exatamente por passar por esses processos repressivos, né? E às vezes até agressivos e violentos, de forma tão frequente que gera, né, esse adoecimento mais grave. Se tá muito na crise, precisa buscar uma ajuda, tá? Precisa buscar uma ajuda psicológica e às vezes até psiquiátrica pra você dar conta de ultrapassar isso, né? E às vezes a gente precisa de apoio, suporte, tudo bem, né? Tudo bem, a gente não precisa estar sozinho na vida pra dar conta das nossas coisas, né? Meire, não tem um podcast ainda, mas futuramente, é um projeto futuro. E aí, o que vocês podem fazer, tá? Que inclusive a Jane, minha amiga vizinha, faz de vez em quando. Ela me fala, coloca o videozinho, coloca o fone, vai lavar, vai fazer suas coisas. Ela fala que vai lavar a louça, né? Ela lava a louça ouvindo os vídeos. Né? Então, assim, pode fazer os vídeos do YouTube como podcast. Pode deixar lá só ouvindo, não precisa necessariamente ficar vendo o vídeo, né? Mas já muita gente faz isso e é legal. Eu mesmo faço isso, né? Com outros vídeos, outras pessoas. Tá bom, gente? Sou de Brasília. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Espero todos na quinta-feira. Espero que até lá minha internet já esteja pronta, resolvida, né? Pra gente estar aqui juntos de novo. Obrigada pela companhia de todos vocês. Vocês são muito queridos. Pode ser aqui. Tá? Letícia, só isso. Tem uma companheira, Jane. A Letícia tá falando que também faz faxina escutando sempre. Tá? E qualquer comentário, dúvida, etc., pode deixar. Eu vou subir hoje, vou ver se eu consigo subir hoje ainda, tá? Live. E pode deixar lá na live que eu vou estar respondendo. E convida quinta-feira todo mundo pra estar aqui que você conhece, que sofre por causa de vergonha e timidez. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todo mundo. Até quinta.